Coronel, vou passar a bola para o nosso repórter Bruno Pinheiro, ele que está em Brasília, e agora com imagem, no esforço de reportagem de hoje, o Bruno, nosso guerreiro lá em Brasília, agora com imagens para a gente conseguir ver quem está nos assistindo, e o Bruno vai descrever para quem está pelo rádio quais as condições aí em Brasília, agora faltando 15 minutos para as 8 horas da noite deste dia 8 de janeiro, Bruno. Exatamente, Aros. A gente vai acompanhar um pouquinho na frente do Palácio do Planalto. Homens estão retornando. Neste momento, a gente consegue visualizar esse efetivo que vai chegando novamente. Nossa repórter, a Marília Sena, que vai me auxiliando com as imagens para a gente ter uma noção. Aqui, esse é o efetivo de homens da Polícia do Exército, que eles vão voltar a fechar aqui a rampa no Palácio do Planalto. Olha só que cena impressionante lá dentro, Aros. As cadeiras que foram jogadas para o lado de fora. No zoom da imagem, a gente consegue ver lá dentro o levantamento, homens da polícia, da Força Nacional e homens do Exército que estão aqui dentro para tentar olhar. Olha os vidros na parte de cima lá, a gente observa como ficou. Essa é a rampa. Aquela hora, por volta de 5 horas e 15 minutos, a gente conseguiu ver imagens de que os manifestantes ocupavam aqui o espelho d'água e lá dentro a rampa também do Palácio do Planalto. Olha só lá dentro o que a gente observa. Isso aqui é todo o material do explosivo de homens da Força Nacional que utilizaram na hora de jogar contra esses manifestantes. E aqui ainda todo esse material, toda essa área isolada e as cadeiras do segundo e do terceiro andar, que é a sala do presidente da República, foram jogadas ao chão. Todo esse local estava ocupado, os manifestantes estavam aqui de um outro lado. A gente consegue fazer um giro e ver que as viaturas ainda estão aqui, continuam se articulando para tentar chegar, identificar outros homens, as pessoas que estavam aqui. Eu vou tentar atravessar aqui, Aros, rapidinho, só para a gente ter uma noção e conseguir chegar na frente do STF, que é do outro lado. Olha só, no Congresso Nacional e todo esse local, que as grades, a cerca de contenção estavam aqui para tentar isolar essa área totalmente para os manifestantes não acessarem. Esse local não mais existe. Olha só, essa cadeira aqui é uma cadeira de dentro do Palácio do Planalto. É uma cadeira do segundo andar. Olha só a distância que nós estamos. Essa cadeira está aqui no meio da rua. E olha o segundo andar do Palácio do Planalto, de onde ela foi arremessada. E aqui tem muito lixo, porque é a área do Congresso Nacional. A gente continua andando, a gente consegue ver que lá no STF o cenário não é diferente. Uma completa destruição, tanto no meio da rua, quanto lá também no STF, que foi arrebentado, a chegada realmente onde os ministros acessam durante os julgamentos, as sessões do STF, que é uma área também que está isolada. Os veículos que estão andando aqui são somente veículos oficiais. A esplanada segue ainda interditada. E aqui ao meu lado é o Congresso Nacional, onde os manifestantes também ocuparam. Olha só os explosivos que estão aqui no chão, que foram utilizados. Esse é o cenário, assim como esse, a gente vê vários que foram utilizados aqui no chão entre a multidão que era lançado de efeito para tentar espantar os manifestantes e helicópteros que sobrevoavam. Então o que vai acontecer aqui agora é uma limpeza, identificar os rastros aqui, as pessoas que estiveram aqui. Olha daqui, a gente vai tentar aproximar mais uma vez aqui a imagem. Lado direito aqui, ó, é a rampa onde acontecem os eventos. Olha só, aqui é uma rampa no segundo andar, onde dá acesso à sala do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ao lado direito aqui é exatamente onde foi o discurso de Luiz Inácio Lula da Silva no último final de semana, onde as pessoas assistiram. E agora o cenário é esse, as luzes já estão acesas, os seguranças ainda um pouco intimidados com toda a situação, mas o efetivo da Força Nacional e da Polícia Militar estão aqui nesta região. A gente continua acompanhando, eu volto já de um outro local, até é difícil de andar, já que está totalmente reforçada a segurança e diversos locais isolados aqui na esplanada dos ministérios, e começa a chover nesse instante aqui na capital federal, Arço. Ô Bruno, me explica uma coisa. A gente tem agora a presença dos policiais, tem um forte efetivo aí de carros da polícia. Vou pedir para deixar as imagens que o Bruno está gerando e o nosso repórter cinematográfico também, para a gente conseguir dimensionar. A gente tem as autoridades aí agora, o mesmo, evidentemente, deve estar acontecendo nos outros prédios que foram invadidos. A dispersão dos manifestantes
ela aconteceu logo após ali as prisões, e eles foram para onde? Eles voltaram para aquele ponto original de aglomeração que eles já estavam ali desde o período eleitoral, ou não? Não se sabe. Foi uma dispersão de fato, sem uma nova concentração. Aros, eles começaram a seguir aqui, ó, esse sentido, a esplanada onde ficam os ministérios e dá acesso ao quartel-general. Então, eles começaram a subir e entre esses ministérios existe uma espécie também de algumas escadas, de um verdadeiro labirinto, que é uma saída de emergência. Então foi lá mesmo que eles conseguiram sair e começaram a se organizar, porque tinham um receio de ser identificados e queriam andar em grupo. Então eles foram saindo 5 de um lado, 5 do outro e começavam a se juntar para subirem juntos até o quartel-general. O que eu estava reafirmando anteriormente, Aros, é que essa cerca que existe ali também existia aqui. Esse tipo de cerca, ela é muito bem estruturada no solo, no chão, e ela foi totalmente arrancada, justamente isso, quando começou a eliminar, começou a evacuar o Palácio do Planalto para tentar adiantar e não serem alvejados, tiveram que arrebentar a cerca para conseguir chegar do outro lado, que já dá os fundos do Congresso Nacional. Então agora, essa área é um ambiente que está totalmente controlado. Existem as forças de segurança, mas lá no meio, na frente do Congresso, os manifestantes ainda continuam, porque já dá acesso também à rodoviária do Plano Piloto, que é uma área também de diversos eventos, de manifestações que acontece normalmente aqui na capital federal. Então agora é o quê? É a limpeza do cenário, a cavalaria sobe mais uma vez, olha só que imagem impressionante, viu? Homens da cavalaria vão subindo, vale ressaltar que um homem chegou a ser derrubado de um cavalo desse, ou seja, quando a cavalaria sobe, Aros, é porque é necessário uma emergência na parte de cima. Então, quando a gente vê a cavalaria, é porque novamente voltou a ser inflamado essa área aqui na capital federal. Vai acompanhar essa nova movimentação para a gente entender o que está acontecendo. A gente já viu que alguns dos presos em função da invasão dos prédios, da depredação dos prédios, já foram encaminhados à sede da Polícia Civil e estamos aguardando uma manifestação do ministro da Justiça, do governo do Distrito Federal, para a gente entender como isso caminha. Enquanto isso, pipocam aí nas redes sociais imagens de protestos pequenos, é bem verdade, em diferentes cidades, em diferentes estados aqui do Brasil. A gente está checando com as autoridades para entender o que aconteceu em cada uma dessas situações, mas a princípio o que a gente tem apenas em Brasília essa confusão generalizada com a destruição e a invasão dos prédios públicos, mas já felizmente, ou pelo menos o que tudo indica, pelo menos nesse ponto aí em frente ao Palácio, a gente tem já uma situação mais controlada pela polícia. A gente vê imagens aí das cadeiras que foram retiradas de dentro dos prédios, as cadeiras danificadas e arremessadas contra o gramado em frente ao prédio do Palácio. Muita sujeira, como o Bruno Pinheiro destacou.